Fala pessoal, beleza? Final de semana, né? Vamos para o nosso recap semanal, dia 13 do 10. Bater um papo sobre índice dólar, tá? Bater um papo sobre o contexto, melhores gatilhos e possibilidades para a semana, beleza? Então, a gente começa aqui pelo gráfico semanal, tá? Então, relembrando o ciclo, né? Canal amplo complexo, tá? Aqui tivemos, né, algumas possibilidades de três puxadas, outra aqui, né? Tá? Três fundos mais baixos, né? Aqui ele mudou, né, essa estrutura e aqui a gente ficou, né, com aquela ideia de uma perna 2, né, mais complementar a essa movimentação aqui de alta. Como assim? Essa movimentação aqui, ó. Então aqui você teve uma excelente perna de alta e aqui ele até fez nova máxima, né? Então de certa forma ele cumpriu a premissa de perna 2, já que a nova perna, né, ela precisa apenas renovar a máxima, tá? Mas fica, né, a ideia de uma perna 2, né, mais próximo, tá, dessa amplitude aqui, né, pensando naquela ideia de movimento medido, né, que o Brooks fala. Tá? Aqui no semanal, pessoal, o mercado reagiu bem, né, aqueles pontos que a gente já vem conversando há um tempo. Aqui, né, era a nossa possibilidade o edge. Aqui, região de 61.8, tá? Aqui ainda tem esse gap aberto no semanal, um gap que ainda não foi fechado. A barra, né, dessa semana, né, é uma barra sobreposta. Barras sobrepostas, elas nunca nos dão uma boa probabilidade de trade. Por quê? Porque se o mercado estava subindo e a barra seguinte fecha assim, né, contida dentro da máxima e da mínima da barra anterior, ela não demonstrou pressão nem dos comprados, né, e nem tanta pressão dos vendidos. Por quê? Porque ela fecha dentro da limitação da barra anterior. Ela fecha dentro das extremidades da barra anterior. Aqui, por ser o edge, né, ser três puxadas de maneira clara, né, também era o segundo alvo, né, dos vendidos deste ponto aqui, tá? Se você traçar a Fibo, aqui você chegaria mais ou menos aqui, acho que foi o primeiro alvo, né? E aqui segundo alvo. Vamos traçar aqui que aí fica mais claro, né? Então aqui traçando por espelhamento, né? Aqui você teria primeiro alvo, tá? E aqui, ó, você teria o segundo alvo, exatamente em cima da região de retração de 61.8, né? Então, aqui eram regiões de possibilidade, né, de suporte ao preço, tá? Por quê? Porque era uma boa região para realização de lucro também. O Eds, né, por si, elas tendem a gerar algum repique, elas têm melhor probabilidade de gerar algum tipo de repique. Né? 75% das vezes a gente vê algum tipo de repique, não quer dizer que ele vá reverter o mercado, né, que ele vá já cumprir muita movimentação de alta. Para que ele possa cumprir movimentação de alta, né, ele precisa necessariamente modificar uma estrutura. Observando aqui no semanal, você consegue observar que aqui, quando o mercado fez essa nova mínima, né, que até então ele vinha fazendo um movimento de alta, certo? Rompendo topos, tá? Essa correção aqui foi pequena, né? Foi a correção de uma barra, na própria barra, tá? Depois ele já volta a subir. E aqui ele renova uma mínima. Quando ele renova essa mínima, ele não volta para renovar a máxima prévia, tá? E aqui ficou o início da estrutura de baixa. Essa estrutura de baixa, ela encontrou, né, um ponto de suporte nessas regiões, né, que a gente acabou de falar, todas elas, né, 61.8, ED, segundo alvo dos vendidos, região de fundo duplo, tá? Dessa retração aqui, no diário ela fica mais evidente. E até o momento, né, a gente tem barra sobreposta. Isso daqui ainda não nos diz que isso aqui vai entrar pressão compradora. Né? Para que haja a possibilidade de ter uma movimentação de alta, o mercado vai precisar mudar a estrutura. Então, se ele não modifica essa estrutura, tá, renovar um dos pontos de inflexão da wedge, não tem a menor possibilidade de ele fazer isso aqui. Tá? Se ele falha em qualquer ponto aqui, é mais fácil ele continuar descendo. Tá? Quem sabe até mesmo testar esse gap aberto aqui do semanal. Tá? Então, aqui no gráfico semanal, a gente tem barra sobreposta. Barras sobrepostas, né, por vezes ela faz aquela movimentação de zigue-zague, né? Ele faz uma barra de baixa, uma barra de alta, e às vezes a semana seguinte faz uma barra de baixa. Isso falando só da barra do semanal. E o que está mais fácil, né, pessoal, de acontecer aqui até o momento? Está mais fácil ainda de descer. O preço está trabalhando abaixo da MM200, o preço está trabalhando abaixo da MM50, o preço está abaixo da 20, o preço está abaixo da 9, o preço está abaixo de todas as médias. Então é mais fácil ainda ele se deslocar para baixo, né, onde ele vai encontrar outros níveis de suporte, né, do que ele vir para cima, né, rompendo tudo, tá? Pelo menos por enquanto. E principalmente por ele não ter, né, renovado
nenhuma estrutura ainda que nos leve a pensar que a gente possa ter pelo menos uma perna 2 de alta, beleza? Então a gente vem aqui para o gráfico diário e aí a gente dá uma olhada para ver como é que estão as coisas por aqui. Aqui no gráfico diário, pessoal, né, a gente tem alguns gaps que ficaram abertos também, tá, durante essa movimentação de queda. Aqui fica mais evidente, né? Tanto aquele pullback, né, do semanal, tá? Que são esse conjunto de barras, né? Tá? Que você vê até um pullback de duas pernas de retorno M20, né? Um M2B, tá? Uma, duas, tá? E aqui, né, temos, né, a partir do momento que a gente tem uma estrutura de baixa, a gente tem alguns gaps que ficaram abertos. Barra 1, barra 2, barra 3, tá? Barra 1, barra 2, barra 3, beleza? Barra 1, barra 2, barra 3, ficou um espaço entre esta mínima e essa máxima, tá? Esse é um dos gaps abertos. Onde temos outro gap aberto, a gente tem esse gap aberto aqui, que inclusive tem um gap de espaço, espaço sem negociação, né? Por vezes, né, gaps são utilizados como magnetos, como alvos, né, dentro da metodologia do Brooks, né, pessoal, aquilo que a gente já estuda. Aqui, né, quando ele fez essa nova perna de baixa, né, aqui tá a wedge também está bem clara, né, tá a região do teste da wedge, e aqui ficou outro gap. Esse gap aqui já foi testado, né? Às vezes a gente encosta neles aqui e eles ficam meio desajustados, né? Tá? Aí esse gap aqui ele já foi testado. Ele não chegou, né, a violar esse gap, a barra final do gap. Por quê? Porque ele não veio acima, tá? Ele também não tem fechamentos assim. Aqui é um topo duplo levemente mais baixo, tá? Se vocês segurarem o mouse aqui um pouquinho, vocês conseguem observar que essa máxima é 117.730 e essa outra máxima aqui é 117.695, tá? Então, é um topo levemente mais baixo. Isso indica que os vendidos ainda defenderam essa posição, tá? Então a gente ainda tem possibilidade, né, dessa movimentação, né, ter algum desenvolvimento de queda, tá? Aqui ficou um gap aberto, né, que por vezes atua como um magneto também, né? Basta você observar a barra, né? Aqui, ó, barra 1, barra 2, barra 3. Então existe, né, um gap entre a máxima dessa barra e a mínima dessa barra. E ele já foi reduzido, tá? Por que ele foi reduzido? Porque a princípio ele era desse tamanho, agora ele está assim. Ele teve uma mínima levemente mais baixa do que essa mínima aqui. E aí quando esse gap ele perde seu total valor, né? Quando o mercado consegue fazer isso aqui, ele fecha o gap, tá? Em mercados laterais é comum, né, gaps serem fechados, tá? E o EDS? O que é mais comum, pessoal, dentro de EDS? Correções TBTL, né? Como a gente falou, gap sempre tem boa probabilidade de ter algum tipo de repique, né? Gaps, principalmente quando eles estão afastados das médias, né? Assim ele tem ainda melhores probabilidades. Mas gaps tem boas probabilidades de ter um repique. 75% das vezes ele volta para dentro do canal, né? E 25% das vezes ele vai romper e vai gerar duas pernas de baixa. Correções TBTL são correções de 10 barras, duas pernas, né? Então ela faz um impulso, corrige, faz um segundo impulso, né? Aí a gente tem que ver se esse segundo impulso vai gerar alguma novidade, né, nesses topos. Por quê? Porque se ele não renova topo, é mais fácil ele continuar renovando mínimo, tá? É só pensar em estrutura, né? Para o mercado, aqui, ó, por exemplo, ele já falhou nesse topo. E aí, a depender do acompanhamento dessas próximas barras, né, o que é mais fácil o mercado vir fazer? É mais fácil ele vir fazer mínimo. Por quê? Porque ele está abaixo de todas as médias, tá? E se ele não renova uma máxima prévia, como que ele vai iniciar um movimento de alta? Né? Se ele não consegue fazer isso aqui, se os vendidos defenderam isso daqui. E os vendidos podem passar a ver uma oportunidade melhor, né, de continuidade para essa movimentação de baixa. Ainda assim seria uma wedge, né, uma, duas, três, com fundo duplo, né, que ainda é um setup, uma possibilidade de setup de compra. Quando que se torna, acaba sendo, mais uma vez, essa região como uma região de boa realização de lucro, né? Tá? E quando que isso daqui muda, né, de verdade? Muda quando a estrutura muda. Digamos que ele faça uma wedge com fundo duplo. Se tiver um rompimento aqui, você pode projetar tudo isso daqui para cima, tá? Beleza? Então, só esclarecendo isso daqui, a gente tem esse gap aqui aberto, tá? Que acaba sendo, né, uma possibilidade de magneto ao preço, tá? Já que até o momento a gente tem uma estrutura de baixa, então os vendidos é que estão no controle, né, dessa movimentação. A gente está vendo
topos e fundos, né, cada vez mais baixos. Então, até que o mercado te dê características de mudança, de que, né, os comprados realmente estão participando de maneira a ponto de mudar essa estrutura, continua sendo mais fácil o mercado desenvolver movimentação de queda do que movimentação de alta, tá? 60 minutos, pessoal. Ixi, agora acho que deu algum bug aqui no Profit que ficou cheio de marcação. Essas marcações, né, pessoal, são gaps que ficaram abertos, tá? Ah, tá, essa daqui é aquela grande do diário. Aqui, ó, quando vocês quiserem organizar isso daqui, vocês vêm aqui em visibilidade por tempo, marca diário, clique em OK, né, ele vai desaparecer esse tempo gráfico aqui, para não ficar, né, poluindo sua tela. Aqui é aquele gap de espaço, né, lá do diário, e aqui é o filtro, né, do gap aqui da região dos 60, tá? Aqui a gente consegue observar que o topo duplo, né, ele não foi renovado, né, a gente consegue ver aqui, ó, tá? Que esse topo duplo aqui, ó, não chegou a ser renovado, né, a gente já tinha verificado isso lá, certo? Aqui a gente teve uma falha de wedge, a gente conversou também, né, sobre perna 1, perna 2. Falha de wedge por quê? Porque você tem um topo, um segundo topo, um terceiro topo, aqui na verdade já tinha um, e aqui, né, onde havia melhor probabilidade dele retornar para dentro dessa movimentação, ele rompeu. E quando ele rompe, a gente fica com a premissa de duas pernas de alta, tá? Ele cumpriu só uma. Aqui ainda não temos, né, uma segunda perna de alta, tá? Aqui dentro do M60. Ainda aqui dentro do M60, deixa eu só. Depois eu ajusto essas marcações aqui. Isso aqui são marcações de tempos menores, né, pessoal? Tá? E aí depois eu mostro para vocês ali como que a gente faz a correção disso. Aqui tá duas vezes. Às vezes o ruim do Profit é que às vezes ele apronta essas aqui pra gente, né? Aqui é um gap aberto, né? Um gap que ficou aberto, a barra 1, barra 2, barra 3, pós rompimento, né? Depois dele teve rompimento, ele é pré-rompimento. E aí essa movimentação gerou continuidade. E aí a gente deixa esses gaps marcados, né, como possibilidade, região de interesse. Por quê? Porque gaps, né, pressupõem continuidade, tá? E aceleração. Então aqui foi uma demonstração de onde os comprados realmente bateram forte, né, nessa movimentação. Mas voltando aqui para essa parte, né, da falha de wedge. Aqui na falha de wedge, né, como a gente conversou, 25% das vezes a gente vai ver o mercado fazer isso que ele fez, romper, deixa gap e ter boa continuidade. E aí ele tem uma perna, certo? Aqui tem uma correção. Aqui ele já não consegue renovar a máxima. No momento aqui ele está fazendo três puxadas. E ele tem aqui o potencial ainda, né, de um setup de compra. Como assim, Luciano, um setup de compra? Era uma tendência. Ó. Se você pegar dessa barra aqui até aqui, ó, 22, 23, 24, né, 24 barras acima da 20. Então, o primeiro toque, né, aqui na 20 não chegou a ser um 2HM, porque ele já tinha testado aqui um pouco antes, né, nessa abertura. Mas aqui ele tem um gap de média. Né? Gap de média é uma possibilidade dos atrasados entrarem ainda nessa movimentação. Então, gap de média gera, a partir daqui do M60, a possibilidade de a gente ter um mercado bilateral. Tá? Por quê? Porque até então era um mercado de alta. Mais de 20 barras acima da média móvel de 20, a gente tem uma tendência. E aí, quando ele finalmente faz o gap de média, ele gera a possibilidade de termos, né, um mercado lateral. Quando que isso daqui ganha potencial de alvo para baixo? Quando ele romper esse fundo. Se ele não rompe esse fundo, né, aqui ainda pode, inclusive, em mercados extremamente fortes, né, vir a níveis mais altos. Tá? Ainda assim, né, tem a possibilidade de ser uma MTR. Isso daqui é um alvo, né, pessoal, que ficou faltando. A gente tem esse alvo aqui em cima. Se a gente traçar mais uma vez Fibo, né, o segundo alvo está bem aqui. Ó. Ah não, o segundo alvo desse topo aqui foi atingido e não, é só terceiro alvo mesmo que ficou faltando. O segundo alvo já foi dado aqui, tá? Deixa eu tirar uma dessas marcações aqui. Eu vou deixá-las aqui porque para amanhã, né, a gente vai gravar o vídeo para os membros e a gente vai bater um papo sobre gaps, né, sobre alvo, sobre stop.
E para não refazer tudo de novo, não perderia muito tempo, tá? Então, estou deixando algumas regiões marcadas aqui, beleza? Então aqui ele já deu o segundo alvo, mas não deu a perna 2 de alta, né? E a gente tem essa premissa, né? A gente tem que trabalhar com as premissas, né? E aqui a gente tem uma possibilidade de wedge, né? Fica um pouco mais rabiscado o gráfico, né, pessoal? Eu não marco tanto assim, né? Porque por olho, né, eu já consigo visualizar essa possibilidade. E aqui a gente vê, né, uma mudança de estrutura também, ó. Tinha uma máxima, ele renovou a mínima anterior. Deixa eu só apagar já aqui isso aqui. Eu tinha uma máxima, né, o mercado vinha fazendo topos mais altos. E aí ele pega e faz uma nova mínima, discreta aqui, né? E aí ele volta a subir, não sobe tanto quanto o topo anterior, tá? Então aqui você tem uma máxima mais baixa. E aí quando ele volta a subir, ele não sobe tanto de novo. E aí ele deixa uma máxima mais baixa. Aqui a gente tem a possibilidade de uma wedge. A possibilidade de uma wedge com um gap de média. Acaba somando, né, duas possibilidades de compra. A gente acabou de falar aqui. 75% das vezes a movimentação tem possibilidade de gerar um repique de alta. O gap de média tem possibilidade de gerar um repique de alta, tá? E para ele realmente ganhar alvos para cima, ele precisa realmente de fato romper essa movimentação, romper mesmo, né, com o gap aberto, para poder ter ampla continuidade. Do contrário, ele gera a possibilidade de ser um mercado lateral, tá? Por quê? Porque ele sai da possibilidade de tendência de alta quando os vendidos demonstraram que estão participando mais disso daqui, conseguindo fazer o gap de média, beleza? Vou dar uma passadinha rápida aqui no 15 minutos, depois a gente vai para os 5 já para comentar. Aqui a mesma possibilidade, né, do gap, tá? Do gap de média, né? Da wedge. Aqui a gente vê ainda o mercado trabalhando acima ainda da MM200, então ainda é um bom mercado, né? Ainda não chega a ser um mercado de baixo. Quando preços e médias vêm abaixo do MM200, a gente fala que a gente está no mercado de baixo, tá? Então aqui, né, no 15 minutos, né, só para frisar aqui algumas movimentações para vocês, né? Aqui no M15, pessoal, tem esse gap aqui, ó. Esse primeiro gap, tá? Que era um gap que estava aberto nessa movimentação de queda, tá? Ele abre, né, dando os alvos, né? Aqui já tinha, a gente viu ali nos 60 minutos que ele é esse alvo macro aqui, ó, esse pivô aqui rompido, ó, aqui era o segundo alvo, tá? E abriu já dando esse segundo alvo macro, tá? Então aqui ficou esse gap aberto. O mercado ele fez uma boa movimentação de baixa, faz uma wedge, depois dessa wedge ele vira a movimentação de alta, não reverte, tá? A wedge, tá? Para reverter a wedge ele tem que reverter o começo do movimento. E ele chega nessa região do gap, né, que ficou aberto. Aqui os vendidos, né, bateram forte, barra 1, barra 2, barra 3. Então você vê o gap aqui, tá? Aqui é uma demonstração que os vendidos estão participando mais ativamente. E aí aqui, né, o mercado volta, né, abre com gap de baixa, deixa topos mais baixos, né? E aí continua, né, a movimentação que ele já havia iniciado aqui, né? Quando ele muda a estrutura, tá, para baixo, certo? Então até o momento a gente tem sim uma estrutura de baixa. Aqui pensando no 15 minutos, pessoal, para vocês pensarem já em ideias para a semana. Pontos de inflexão dessas puxadas, elas estão afastadas, né? Então eu tenho aqui ó, um ponto. Aqui também acaba sendo uma outra possibilidade, né? Tá? De wedge. Essa daqui, mais latente, né? Tá? Aqui ele já abriu testando, né? Gerou um impulso de alta. Não reverteu a movimentação, mas gerou um impulso de alta, tá? Além de ser também, né, uma região, abrir em região de fundo duplo, tá? Aqui, né, pontos de inflexão dessa wedge. Se a gente pensar nessa wedge, nessas últimas três puxadas, aqui é uma outra possibilidade, né, de contabilizar a puxada, né? Tá bem evidente aqui, ó. Tá? E aí aqui a gente poderia, né, chamar isso daqui de wedge parabólica, né, que é aquela wedge que volta rápido para dentro do seu canal, né, ao invés de ter especial continuidade, né, para ter a ideia das duas pernas de baixo. É um tipo de wedge, tá, pessoal? Tem um vídeo de wedge, né, a gente fala sobre wedge undershoot, overshoot, parabólica, tá? Então voltem o vídeo lá, procurem ali no canal, né, falando vídeo só sobre wedge, tá? Então, aqui, quanto a pontos de inflexão, a gente tem esse, certo? Opa. A gente tem essa máxima aqui como uma máxima.
Quando ele volta a descer, ele deixa essa segunda máxima, tá? Aqui tem essa intermediária, né? Que aí aqui ele poderia até mudar alguma coisa, tá? Mas realmente para ter perna 2 ele precisa vir acima do ponto de inflexão da wedge. Então para ter perna 2 de alta, sobe, corrige, aí poderia testar esse gap aberto. Só tem esse gap aberto, Luciano? Não, tem esse daqui também, né? Aqui está filtrado pelo 5, tá, pessoal? Esse aqui em cima a gente já vai ver ele. Aqui ficou outro, né? Bem aqui, ó. Tá? Outro gap aberto. Aqui é com um gap de espaço. Então tem toda essa barra aqui. Então aqui tem duas regiões ainda, né, sem teste nos 5 minutos, que podem atuar, né, como possibilidade de gerar aquela lateralidade lá do gap de média do 60. Então no 60 a gente tem o edge, né, tem o gap de média, que são duas possibilidades de ideias de compra. E aí, pensando em lateralidade, que é mais comum, né, após um gap de média, essa região seria uma possibilidade de região de venda. Tá? Então, essa daqui eu posso desmarcar, porque ela é uma região do 5, né, e ela já foi, né, fechada, foi atingida aqui. Então posso deixar só o do 5 aqui. Beleza? Então, sexta, quarta, terça, segunda, né? Opa, deixa eu só ver se eu não passei um dia aqui. Sexta, quarta, terça, segunda. Segunda-feira, né, pessoal? Manhã inteira, né? Bem lateral, tá? Dia bem lateral, né? A gente havia conversado sobre isso daqui. Sempre que você tiver horas, né, de lateralidade, 4 horas de lateralidade, né, como teve aqui, normalmente na parte da tarde apresenta algum rompimento. Sempre importante, né, lembrar que lateralidades, né, são acumulação, certo? Essa lateralidade aqui ela está gerando uma acumulação. E em algum momento ela vai romper. Né? O Brooks tem a estimativa, né, de que 80% dos rompimentos de lateralidade falham. Mas os 20% que dão certo, né, normalmente eles desenvolvem duas pernas, tá? E desenvolvem alvos, tá? Isso é bem importante você frisar, que sempre que você tiver uma lateralidade, você pode e você tem a possibilidade de esperar essa lateralidade se desenvolver, tá? É difícil, né? Porque foram 4, 5 horas de lateralidade. Fundos, ó, cada vez mais altos, né? Ó, fundos cada vez mais altos. Os topos também estavam ficando mais altos, ó, tá? O mercado renovava a máxima, não renovava a mínima, e ele acabou, né, apresentando aqui, ó, uma falha de wedge. Você tem aqui, ó, uma, duas, três puxadas, certo? E ele rompeu essa movimentação, rompeu e teve um excelente desenvolvimento, dando, né, alvos, inclusive, né, de movimentação maior. Por quê? Porque de movimentação menor, né, o alvo aqui era curtinho, né, do pivô. Se eu pegar esse pivô aqui, também não seria alvos muito longos, aí ele passou disso, ó. E se eu pegar o primeiro pivô do dia, também, tá? E aí quando ele passa, né, desses alvos, o que que a gente faz? A gente vem e vai trabalhar movimentações mais amplas, né? E aí você pode trabalhar isso aqui, ó, tá? E aí ele fecha o dia, né, dando esse alvo aqui, né, que é o primeiro alvo macro dessa movimentação. E ele deu perna 1, perna 2. Cumpriu a premissa, né, perfeitamente ali da falha de wedge que teve aqui embaixo, tá? No dia seguinte, pessoal, o mercado abre com gap de alta, né? Esse dia aqui a gente tava, né, com a manhã ao vivo ali, e aí ele fez, né, um movimento, né, que muito se assemelha, né, à ideia de um cup handle, que é um fundo arredondado. Aqui ele abre com falha de wedge, né, também. Se vocês, aqui, algumas linhas eu acabo apagando, né, pessoal, fica muita coisa no gráfico. Mas aqui, ó, qual que era a maior probabilidade? Eu tenho um topo, certo? Um topo mais alto. E aí eu tinha aqui o mercado fechando numa região de topo. Com maior probabilidade, 75% das vezes, a gente vai ver algum movimento corretivo dessa movimentação. Ele abre com um gap de alta, deixando inclusive, né, um gap aberto com essa movimentação. E aí ele lateraliza, corrige, né, faz um M2B, um retorno de duas pernas até a média móvel de 20, e depois disso daqui ele desenvolve, né, uma boa movimentação de alta. Tá? E com boas possibilidades de alta. Né? Ele deu o primeiro, deu o segundo alvo dessa movimentação. Tá no vídeo, né, que é essa conversa. Depois disso, né, ele acabou apresentando uma movimentação mais lateral. E essa movimentação mais lateral, né, ela acaba sendo ainda, né, uma correção no tempo. Né, é o que a gente chama de correção no tempo. Por quê? Porque ela quase não corrige. Né? Se você pega toda a perna aqui, ó, tá? Ela não chegou a corrigir nem o 38.2. Né? Ela quase não corrige. Então, como ela não tem se aprofundado a ponto de poder chegar, né, nem a testar os 50% do mercado, ela não tem boas probabilidades, né, de ter continuidade da movimentação de baixa. Você está trabalhando
acima, né, dos 50% intraday, né? Acima do 61,8 intraday, tá? Aqui no nosso FIBO automático aqui a gente consegue ver, né, com clareza que o mercado, né, depois que apresenta a movimentação de alta, ele não chega nem próximo de 50, muito menos próximo do 61. E isso daqui ainda seriam, né, regiões de suporte ao preço, já que você teve uma excelente perna de alta, tá? Então, movimentos de correção. E aí ele faz um fundo duplo, desse fundo duplo, né, ele acaba desenvolvendo mais um pouco a movimentação de alta. Falei que ia falar de gatilhos, né, pessoal? Acabei esquecendo. Aqui nesse outro dia, né? Aqui para os 5 minutos, dentro dessa movimentação lateral, fica um tanto quanto difícil, né, você trabalhar. Sempre que você for optar por pegar gatilhos, né, é sempre interessante você pegar gatilhos que tenha rompimento da máxima, da mínima da barra anterior, no caso de venda, e que tenha espaço até o fundo duplo, tá? Nunca convém, por exemplo, você fazer a venda muito atrasado bem aqui, porque aqui todo fundo duplo tem a possibilidade de ser uma lateralidade, assim como os topos aqui, ó. Tá vendo? Gatilho de compra, tá? Mas você está comprando já com pouco espaço para o trade desenvolver. E ele realmente não desenvolveu. Pagou alguns pontos, depois ele voltou para uma movimentação de baixa, tá? Aqui, gatilho de venda, né? Gatilho de venda acabou não desenvolvendo. Até tinha bom espaço aqui, não um espaço 2 para 1, né? Um espaço um pouco negativo, porque teu stop está aqui em cima, né? E aí aqui você tinha menos espaço para o fundo anterior. Aqui já é um gatilho melhor, né? Ele fez um topo mais baixo, e aí você tinha um pouco mais de espaço até o fundo anterior. E ainda assim ele não veio, né? Ele acabou parando nas nossas regiões de suporte. Nossa POC, aqui a gente tinha POC. Aqui a gente tinha o 61.8, tá? Do Fibo alto. A gente consegue visualizar aqui a MM200. Aqui a gente tinha o 38.2 do dia anterior, né? Que são essas linhas em vermelho, que são os níveis macro, né, do dia anterior, tá? E aí o mercado trava aqui. Então, para compra, nunca seria interessante você comprar muito próximo de um topo duplo. Aqui, ó, muito próximo de um topo duplo. Aqui, que tem melhor espaço, tá? O mercado estava desenvolvendo a estrutura de alta. Aqui tinha melhor espaço para um topo duplo. Aqui também. Quando chega aqui, né, essas compras aqui que já são na cara de wedge, ó, depois de três possibilidades aqui, que é a terceira puxada, aqui já não é interessante. Aqui também, né, um tanto quanto arriscado. Por quê? Porque 75% das vezes a gente vê movimentações para dentro da wedge. Aqui sim. Essa barra aqui está completamente fora daqui, já tem gap, né? E aí é continuidade, né? Você podia mirar em alvos, tá? Correção, né? Movimento de correção. Aqui também tem uma wedge, né? Tem uma, tem duas, tem três puxadas, tá? Tem até quatro puxadas, né? E aqui ele volta a dar gatilhos de compra, tá? Barra rompendo a extremidade da barra anterior, gatilho de compra, barra rompendo a extremidade, barra rompendo a extremidade. Você teve três gatilhos de compra aqui que foram interessantes. Esse último aqui, ó, que eu acabei marcando ele sem querer, ele já não é interessante. Por quê? Porque ele está na cara do topo duplo. E a gente não tem como precisar se essa movimentação vai realmente romper isso daqui de maneira fácil, tá? Porque todo topo duplo tem potencial para ser, né, uma lateralidade. A não ser que você tivesse um alvo muito claro aqui para você estar mirando, né, nele. Tá? Aí sim, você até pode entrar mais próximo dessas movimentações. No dia anterior, né? No dia seguinte, aqui, movimentações de barra sobreposta, ó, aquilo que a gente havia falado, ó, não tem bom desenvolvimento, ó, de novo, um doji com gatilho não tem bom desenvolvimento, essa daqui rompeu, tá? Aqui também era um contexto de uma wedge, né? Tem três puxadas, tem gatilho, então se você compra aqui, um stop aqui, ó, seu trade teria evoluído muito bem a favor de você. Outra entrada com barra rompendo o máximo anterior, gatilho, então se você compra aqui, stop também aqui, né, o fundo da wedge, também desenvolveu muito bem a seu favor. Aqui foi uma barra sobreposta, né, acaba sendo uma 2BR, tenta reverter, volta a subir, e outra barra aqui. Aqui era a ideia do cup handle, né? Aqui é a ideia do cup handle. Então aqui, né, pós-desenvolvimento, né, você teria todo o alvo, né, do cup handle, o primeiro, né, e segundo alvo mais ou menos aqui, tá? Depois disso daqui, pessoal, gatilho ainda interessante? Sim, ó. Por quê? Porque ele está, né, rompendo a máxima da barra anterior e tem espaço até o topo duplo, tá? Aqui já tem um stop maior, né, do que o alvo, tá? Então, sempre ter em mente, né, essa ideia de espaço, né, para você evitar de entrar exatamente num topo de movimentação. Aqui, ó o gatilho aqui, ó. Rompeu? Não rompeu. Mesmo se tivesse rompido, topo duplo está aqui, teu stop tinha que estar aqui, ó. Tá? Você se expõe a um risco muito grande, tá bom? Então a gente tem que pensar
sempre nesse risco retorno, né, a cada operação. É... Só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Voltando aqui, pessoal. Então é sempre interessante que você pense, né, nessa relação risco-retorno. É aqui mais próximo do fechamento do dia. Gatilho de venda, né? Barra não rompeu a extremidade da barra anterior. E mesmo, né, que tivesse rompido, às vezes você até tem entrada por tempo menor, mirando no fundo duplo, né, dos 5 minutos, tá? Mas a relação de stop alvo, né, uma possibilidade que pode gerar lateralidade, fica ruim. Tá? Então é sempre interessante você pensar nisso. Quarta-feira aqui, né, pessoal? Aqui na quarta, né, o mercado abre com grande gap de alta. Né? Aqui é aquele segundo alvo, né? Macro, é aqui, né? Aqui é o segundo alvo macro. Aqui, né, você também teve segundo alvo dessa movimentação, tá? Já na barra 1, certo? E aí o mercado, né, começa a apresentar uma movimentação de queda, né, que a gente conversou com a galera lá que é membro, né, que a partir daqui, ó, a gente teve rompimento, a gente teve gap aberto e teve boa continuidade, dando o quê? Dando esses alvos aqui, ó, projetados para baixo, tá? Fechou o gap, né? Então aqui, acabando, trabalhando, né, a ideia de projeção de pivô, né, dos 5 minutos aqui, o pivô mais claro é esse, está em frame menor, né, o topo do pivô acaba ficando aqui, mas o primeiro alvo estava aqui, ó, o segundo alvo estava aqui, o terceiro alvo, né, estava exatamente ali no fundo duplo, tá? Pelo 1 minuto, né, como eu falei, o topo do pivô está ali, mas pelo 5, né, o pivô que a gente enxerga é essa movimentação, tá? Aqui, né, tivemos bons alvos, né? E aqui o mercado gerou algumas possibilidades de trade, de continuidade, né, nas regiões de gap aberto, tá? Aqui acho que está com duas marcações. Então aqui ficou um gap aberto, ó, que é aquela possibilidade lá que a gente falou lá para os 60 minutos, tá? Essa região de gap aqui que não foi fechada, tá? Dos 5 minutos. E aí o mercado nesse dia que desenvolve, né, a partir do momento que ele rompe esse fundo, né, ele tem boa continuidade, né, uma continuidade feia, né, de ver, porque eles são com muitos dojis. Então o mercado, né, que não desce, o único gap que ele deixou aberto foi esse, né, os demais, as demais possibilidades de gap aqui foram todas, né, fechadas, tá, nessa movimentação de queda. Aqui ficou um outro gap, ó, tá? O mercado volta, testa essa região de gap. Esses filtros aqui a gente vai conversar, né, com o pessoal amanhã aqui, mas para a gente filtrar algumas entradas pelo minuto, né, em trades de continuidade, tá? Então ele volta, testa essa região, acaba tendo continuidade, volta, testa essa região. Aqui, um gatilho de barra sobreposta, né, mas tinha espaço até o fundo anterior. Então, se você vende aqui, seu stop está aqui, tem espaço melhor do que 1 para 1. Aqui, né, mais uma vez, ele testa outra região de gap aberto, né? Gap aberto sempre envolve três barras, né, pessoal? Barra 1, barra 2, barra 3. Então tem esse espaço aqui, ó, tá? Esse espaço aqui entre essas duas barras, certo? O mercado volta para testar essa região, né? Quando ele volta para testar essa região, ele te deixa um gatilho. Você tem um bom espaço até o fundo duplo anterior.
Então o mercado ele muitas vezes ele reage, né, a regiões de fundo duplo, região de fundo duplo, região de fundo duplo, região de fundo duplo, tá? Muitas vezes ele reage. E é sempre interessante você observar no dia, né? Aqui teve, né, possibilidade de três puxadas, né? Aqui você pode marcar assim, né, dessa maneira, tá? Intraday. Então aqui era dupla possibilidade de wedge. Esse fundo aqui ficou mais baixo, pessoal? Não ficou. Esse fundo aqui ficou mais baixo? Também não. Então aqui começa a ter alguma dúvida quanto à força dessa movimentação. Após três puxadas, a gente fala que é interessante a gente parar de vender de maneira imediata, talvez até pensar em comprar, né? E depois disso daqui, né, ele acabou gerando um rompimento de alta, tá? Aqui ele muda a estrutura. Vejam que essa estrutura aqui, ó, ela era uma estrutura de baixa, né, até então, ó, estrutura de baixa, certo? Renovou uma máxima minoritária, tá? E aí ele muda essa estrutura. Mudou a estrutura, né? Aí é preços e alvos para cima, tá? Aí, ó, você teve um topo, né? Que é majoritário que foi rompido, ó, primeiro, segundo e terceiro alvo dele, tá? Topo da movimentação, tá? Que levou as três puxadas intraday, certo? Gatilhos aqui, né, pessoal? Nessa descida. Aqui, né, não teve bons gatilhos. Aqui teve esse, né, que está rompendo, né, a mínima da barra anterior. E aí ele veio aqui dar, né, o terceiro alvo dessa movimentação. Estava já um pouco afastado, né, mas a estrutura já era de baixa. Esse gatilho aqui, como falei para vocês, ficou em barra sobreposta. Esse daqui fecha rompendo. Gatilhos que fecham rompendo, eles têm melhor probabilidade de ter continuidade imediata a teu favor, tá? Exceto em tendências, né, que aí às vezes dojis mesmo, né, já de retorno à média, né, acaba sendo alguma possibilidade de entrada, tá? Mesmo sem romper a extremidade da barra anterior, tá? Gatilhos de alta, né? Aqui você teve esse, né, o primeiro gatilho, tá? E ele fecha rompendo o máximo, só que olha o tamanho do pavio dessa barra, né? Aqui já acaba sendo uma boa barra de dúvida, né? E aí você quer ver se esse rompimento ele vai realmente ter continuidade, porque até então ele falha em romper essa máxima, mas ele rompe essa daqui, né, com seu fechamento. Aí ele corrige pouco, né, pessoal? Corrige pouco, faz uma correção curta e rasa aqui na 20. E aí aqui ficou outra possibilidade de entrada. Aqui ficou outra possibilidade de entrada. Essa daqui está rompendo, tá? Aqui depois um doji. Outra possibilidade de entrada, né? Aqui, ó, já com as médias alinhadas, né? Acima, trabalhando acima da VWAP, tá? Boa continuidade a seu favor. Aqui barra sobreposta. Aqui barra, né, rompendo o máximo. Boa continuidade aqui barra rompendo o máximo. Estou frisando a ideia para vocês de que barras que rompem máxima com gatilho, elas têm melhor probabilidade de andar a favor de vocês. Você evita de passar calor, né, com esse tipo de movimentação. Aqui, né, a sexta-feira. Sexta-feira, né, pessoal, ficou, né, esse gap aqui aberto, né. Acho que a gente pode fazer um ajustezinho nele aqui, que é a última barra, tá? Então essa região aqui, ela acaba sendo uma região de gap aberto. O mercado aqui, né, abre com gap de baixa, né, abre em uma possibilidade de wedge. Opa, deixa eu só voltar aqui. Como falei, né, às vezes a gente vai desmarcando pontos, né, e aí precisa fazer novamente. Aqui, ó, né, eu tenho um fundo mais baixo, e aqui o mercado abre testando a wedge. O que é essa última linha vermelha aqui, pessoal, do nosso indicador aqui do nosso FIBO automático? Aqui era o 38,2 do dia anterior, aqui o 50%, aqui é o 61,8. Então ele abre também testando 61,8, tá? Do dia anterior, certo? Então ele abre aqui já testando algumas regiões, né, que são regiões de possibilidade de suporte, o edge, né, 61,8, tá? Aqui era também, né, uma região de gap, né, que eu acredito que eu já apaguei. Eu vou jogar essa daqui para ele lá. Aqui, ó, deixa eu só marcar essa região de gap aqui já junto com vocês, já fica também para o pessoal de amanhã. Qual que é o primeiro gap que tem nessa movimentação, pessoal? O primeiro gap dessa movimentação está nessa barra aqui, ó. É o primeiro, né? E ele tem rompimento, então ele é interessante. Barra 1, barra 2, barra 3. Está aqui o espaço sem negociação. Se vocês observarem, né, a abertura, né, do dia dia 13, ele também é, né, exatamente, né, naquela região do primeiro gap.
Então aqui era mais uma possibilidade de compra. Os comprados atuarem novamente. Ali naquela movimentação eles atuaram de maneira mais rápida, né, gerando um bom movimento de alta. Aqui também era um gap que estava aberto, mas ele já abre abaixo, então essa região aqui ela perde interesse, tá? Já abriu abaixo, né? Já não tem mais como ela fazer uma região de suporte, tá? E aí o mercado acaba desenvolvendo, uma, duas, três pernas de alta, depois ainda faz um novo topo aqui na região de quê, pessoal? Do 61.8 do dia anterior, como a gente falou, ó, Fibo, né? Fibo macro, né? Porque isso aqui é do dia anterior. 38.2, ó, ele encontrou uma certa rejeição. No 50% ele encontrou rejeição de novo. No 61.8, aí ele acabou, né, revertendo o mercado, tá? Gatilhos de compra, de compra e venda, né, pessoal? Nesse dia aqui. Como eu falei, tem dias, né, que nos 5 minutos você não vai ver muitas oportunidades, né? Aqui nos 5 minutos, né, ele teve esse primeiro gatilho de venda contra uma barra extremamente forte de alta, né, depois o mercado volta, dando continuidade para essa movimentação. Depois você teve esse segundo gatilho aqui, né? Esse gatilho aqui já é um gatilho mais interessante, porque você tinha, né, alvo até o fundo, né, que a princípio o seu fundo anterior era esse daqui, tá? Fundo macro. Ele não chegou, trava na região do 61.8 intraday, volta a subir esse gatilho aqui completamente inviável, né, pessoal? Porque ele já testou topo duplo. Você vai entrar aqui com stop aqui, não dá, tá? E aí, né, você tem duas possibilidades de três puxadas, né? Você pode contabilizar essa, né? Uma, duas, três puxadas. Após três puxadas, né, você para um pouco de comprar, né, e pensa talvez em vender. Tá? Era uma movimentação contra as médias, tá? Aqui as médias ficaram flats, né, ficaram paralelas. E aí aqui tem os gatilhos de venda, né? Gatilho de venda que rompe, né, pessoal? O único que fechou rompendo, a princípio foi esse, tá? Primeiro gatilho de venda rompendo. Seu alvo era esse fundo aqui, tá? Fundo anterior, né? Depois de três puxadas. Falha na região de 61.8, não tem continuidade acima dos 50%. Depois, esse gatilho aqui barra sobreposta, tá? Esse outro gatilho aqui fecha rompendo, então era mais uma possibilidade de venda. Esse outro gatilho aqui fecha rompendo, mais uma possibilidade de venda. Essa daqui já é pior, né? Por quê? Porque você tem menos espaço contra stops cada vez mais altos, tá? Então você tem que sempre estar pensando nessa ideia da, do alvo, né? De até onde você pode levar essa movimentação. E aí ela veio até o fundo duplo, né? E região de compra, né? Que a gente havia comentado do gap aberto lá. Aqui virou um microcanal de alta. Esse microcanal corrige até o 61.8 intraday, 38.2, 50%, 61.8, né, do FIBO automático. Tá? Então, pegando essa máxima e essa mínima, você vai ver que aqui é exatamente 61.8. Trava na região de 61.8, né, as médias também não tinha alinhamento para subir ainda. Aqui você tem um gatilho de venda que foi muito bom, né, porque ele tem rompimento, você tem a percepção que ele travou na região de 61.8, ele não mudou a estrutura, né, que era uma estrutura de queda, tá? Ele não mudou a estrutura que era uma estrutura de queda, né? A partir do momento que ele fez essa nova mínima aqui, ele volta a subir, não sobe tanto, e aí aqui você tinha essa possibilidade aqui de alvo, tá? Então aqui você tinha um pouco melhor do que 1 para 1. Desceu de maneira reta, né, pessoal? Aqui ele rompeu e deu o primeiro alvo desse pivô aqui, ó, tá? O primeiro alvo desse pivô está mais ou menos aqui, tá? E depois disso daqui, lateralidade. Conversando aqui, né, sobre o... Aqui eu posso apagar, tá? Ele foi rompido, né? Como falei para vocês, ele perde o uso. Aqui, né, essa movimentação. Depois que ele encontra, né, esse primeiro alvo, aqui, ó, primeiro alvo, tá? Segundo alvo não, tá? Depois que ele encontra, né, esse primeiro alvo, ele acaba gerando um repique de alta. Esse repique de alta ele volta, tá? Não chegou a romper nada aqui, né, pessoal? A gente ainda está numa estrutura de baixa. Você pode deixar ligado essas máximas aqui, porque isso daqui pode ainda atuar como um all wedge, né, dos vendidos para os vendidos, tá? Por quê? Porque teve, né, um bom impulso de baixa, né? Teve toda essa movimentação de baixa, tá? E para os comprados, Luciano, beleza? Também ela é importante. Por quê? Porque se ele rompe ela, a gente tem duas pernas de alta. Então a gente sempre tem premissas possíveis, né, para estar pensando. Aqui, né, a gente tem, né, ainda quanto a gatilhos, né, voltou a subir. Você tinha gatilho de venda aqui. Qual que era seu alvo? A ideia do fundo duplo, tá? Depois ele deu outra possibilidade de entrada aqui, né? Aqui pensamentos em 1 para 1, né? Só que ele não veio de uma vez fazer esse fundo duplo.
não tinha tido gap de média, não tinha tido nada que te levasse, por exemplo, a pensar que esse mercado ia para uma movimentação de alta. Então, ainda são gatilhos válidos. Você tem um forte impulso, né, volta a corrigir, a ideia é que volte a descer, tá? E aí ele volta a subir, tenta romper um topo duplo, só que aqui ele faz um negócio que a gente sabe, né, que é a primeira participação dos comprados. Aqui a gente tem um gap de média, de alta. Então esse gap de média gera a possibilidade de lateralidade a partir de então. E aí essa região de fundo, ela passa a ser uma possibilidade de defesa. Inclusive, né, tem um gap aberto aqui, né, com essa barra. Barra 1, barra 2, barra 3, um grande gap. O gap está aqui. A marcação da barra, né, ele está aqui. Tá? Então aqui, né, se tornava ainda uma região de compra. Para quê? Para que pensasse, né, na possibilidade de lateralidade. Para subir mesmo, aí ele vai ter que romper os topos aqui agora. Aí aqui é uma possibilidade de wedge. Do contrário, né, mais fácil, né, essa wedge se tornar, né, uma wedge bear flag, né, uma- algo como um topo duplo, né, é, aqui, né, e voltar para a movimentação de queda. Por quê? Porque tem um impulso maior de baixa, tá? A princípio, aqui nos 5 minutos é mais fácil acontecer isso, tá? Lá no 60, o que a gente conversou? Que a gente tem toda aquela possibilidade da movimentação de alta. A gente está numa wedge, a gente está num gap de média de compra. Então, se o mercado, né, na segunda-feira chega a fazer isso aqui, ou se ele abre acima, por exemplo, dessa wedge, a gente tem duas possibilidades de duas pernas de alta, tá? E aí a gente tem que ficar atento por conta lá dos 60 minutos. Se a gente olhasse só os 5, pessoal, se a gente olhasse só os 5, você vê que você está trabalhando abaixo da MM200, você está trabalhando abaixo de todas as médias. O que está mais fácil aqui? Está mais fácil de descer. Se eu não tenho aquela ideia dos 60, né, de que é um setup de compra, é uma wedge, wedge gera um repique, eu não pensaria na possibilidade, né, de uma movimentação de alta, tá? E para dar alvo para cima, né, vai precisar romper alguma coisa, tá? Se ele rompe, opa, deixou gap aqui. Inicialmente com esse topo duplo, ele pode também romper o wedge. Se ele rompe o wedge, a premissa é duas pernas de alta, né? Então perna 1, né, uma movimentação de alta, aí corrige, preferencialmente uma correção cadenciada, né, com barras menores, perna 2. Funciona melhor dessa maneira. Beleza? Então, aqui para os 5 minutos, né? A ideia dos 60 lá é que a gente pode ter continuidade. Mas se ele romper esse fundo, projete alvos para baixo. Para o lado que romper, né, pessoal? É uma lateralidade. Tá? Que você tem uma lateralidade, essa lateralidade ela gera possibilidades de alvos. Né? Então, lateralidades são sempre interessantes, né? Seja para trabalhar falha de movimentação, seja para trabalhar seus rompimentos reais. Beleza? Então, vamos conversar um pouco sobre o dólar aqui, que eu acho que eu me estendi bastante no dia de hoje. Dólar, né? Aqui tem algumas marcações do semanal, né? Tem esse gap aqui, ó, que está aberto, tá? Do semanal, não foi fechado e ficou outro gap aberto aqui do semanal também. Gaps, como a gente falou, são magnetos. Aqui já é tendência de alta, pessoal? Não, mas geralmente é um contexto que gera lateralidade, né? Preço entre a 50 e a 20, né? Geralmente a gente tem essa movimentação mais lateral. Pensando na movimentação mais lateral, a gente pode ainda ter continuidade dessa movimentação aqui até o ponto que ela fechar esse gap aqui do semanal, tá? Aqui é um gap do diário, né? A gente já vai olhar lá também. Aqui tinha um topo, né? Que também era interessante para o dólar que ele tivesse conseguido, né? A princípio, pelo menos, né? Testar essa região. Ficou alto, né? Começou a ficar alto aqui, né? No canal de baixo, tá? Eu tenho fundo, outro fundo, né? Então aqui duplicando essa linha, né? Eu tenho um canal de baixo, tá, né? Começou a ficar alto no canal de baixo também. Aqui, né, pensando relação preço-média, está abaixo da 200, está abaixo da 50, está entre a 20 e a 9. As médias ficaram juntas, né, então ficaria a possibilidade, né, de a gente vir testar essa movimentação aqui, mas para um mercado depois, né, um mercado mais lateral, tá? Uma possibilidade de lateralidade. Vai melhorar, né, para o dólar se ele conseguir, né, renovar essa máxima aqui. Tá? Ela fica mais evidente aqui no gráfico diário. A gente sempre fala de estrutura, né, pessoal? Você pode contar puxadas, né? Opa, deixa eu só trocar aqui a ferramenta. Uma, né? Duas, fez nova mínima, três puxadas. Renovou o ponto de inflexão, né, que a gente conversa. Não, quando voltou a descer, não desceu tanto, né? E deixou outra possibilidade de wedge, né? Dessa vez aqui, ó. Então ele renova a inflexão, quando desce, não desce tanto, não apresenta rompimentos a fundos anteriores, ó, tá? O mercado começa a falhar em novas mínimas e aí, né, gerou
um rompimento de alta, tá? E deu, né, seus alvos ali para cima. Que alvos, né, Luciano? Aqui, ó. Fundo, topo, né? Aqui, ó. Deu o segundo alvo dessa movimentação, deu o primeiro alvo dessa movimentação macro aqui, tá? Também aqui, ó, desse pivô aqui, ó, tá? Então, deu essas duas possibilidades de alvo. Aqui, né, a gente tem a premissa de duas pernas de alta. A gente não troca as coisas, né, pessoal? Então o mercado até pode vir renovar aquela máxima, que é a máxima que a gente falou que é uma máxima interessante, que é esse topo duplo aqui, ó. Só engrossar essa linha aqui. Essa região de topo duplo, né? Seria uma região de topo triplo, né? Uma, duas, né? Três aqui com essa região. Só que aqui ele não voltou a descer, tá? Não voltou a descer, eu digo, não cumpriu todas as premissas, né, que a gente poderia ter. Aqui a gente tem, né, topos, ó. Então você tem uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. O que é mais comum aqui? 75% das vezes, correção para dentro do canal. Poderia vir testar esse gap aberto, né, aqui, voltar a subir, tá? Ou mesmo só lateralizar, tá? Já era, né, uma lateralidade que ficou ascendente, né, depois que troca a estrutura. Olha como é importante, né, a ideia da troca de estrutura. Ele não renovou a mínima, mas depois, tá? E quando ele fez novas mínimas, né, ele fez para dar ainda a ideia de uma wedge, né, que renova a nova estrutura aqui, e aí veio, né, dar a segunda perna de alta. Quando ele falha essa outra possibilidade de wedge, que aqui é falha de wedge, né, pessoal? Tá, tem rompimento, aqui a gente tem perna 1. Qual que é a premissa da falha de wedge? Perna 1, perna 2. Que ele venha renovar a máxima. Então, provavelmente, né, o mercado ainda vai vir testar essa região aqui, analisando o gráfico diário, tá? É só um retorno à média móvel de 20. Está entre 20 a 200, né, uma região de trap zone, né, que o Oliver fala, mas tem a premissa, a gente tem essa premissa de continuidade dessa movimentação. Fica com o alvo para cima, o terceiro alvo, né, aqui do último pivô, fica em 5,30, 5,3007, tá? 5,307, tá? E 25. Fica com o terceiro alvo aqui, tá? Do pivô mais perto, tá? E segundo alvo, né, desse outro pivô aqui, só vamos jogar aqui para ver se provavelmente vai ter um pouco acima, né? A confluência dele fica um pouco mais afastada. Mas aqui a gente tem, né, o mercado voltando para as médias já realinhadas e a gente tem, né, até mesmo uma barrinha aqui. Ela não acaba sendo uma barra excelente por conta do pavio, por não fechar acima da 9, né? Acaba tendo um gapzinho aberto aqui com um magneto para ela também. Mas a gente tem a premissa de que o mercado, né, após falha de wedge, ele nos leve a duas pernas. Então, pelo menos nova máxima aqui, mesmo que não venha até os alvos, né, venha aqui ao topo do canal e venha, né, a região de topo triplo, né, ali para testar aquela região ali que já foi testada aqui em outros momentos. Ó. Aqui, né, topo duplo, tá? Aqui chegou próximo, né? E aqui, né, seria uma possibilidade de perna 2 de alta. E aí aqui pode ter boa realização de lucro, né? Mas o mercado está tentando, né, realmente mudar de tendência. Olha quanto tempo ele passou abaixo da 200 aqui, ó. Tá? Se ele consegue trabalhar acima da 200, o dólar realmente volta para a possibilidade, preço em média acima da 200, ele volta para a possibilidade de uma tendência de alta. Então aqui, né, precisa ter algum tipo de defesa, porque senão a movimentação de alta pode ser mais frenética. Né? Preço média trabalhando aqui em cima, só você voltar e observar no gráfico, preço e média trabalhando acima, ele trabalha mais movimentações de alta, trabalha melhor movimentações de alta. Olha isso aqui, tá? Preço e média abaixo da 200, ó, trabalha melhor movimentações de queda, tá? Aqui, ó. Tá? Então por isso que a gente usa a 200, né, como referência de tendência, tá? Para ver, né, como que a gente está, né, no mercado. Então aqui tem a possibilidade da perna 2 de alta, né, por conta da falha de wedge desse fundo aqui, beleza? Então 60 minutos, pessoal, só para a gente encerrar aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. Apagar esses fibos aqui, não ficar muita coisa. Aqui você tem, né, um gap aberto também, né, que é uma possibilidade de magneto, tá? Barra 1, barra 2, barra 3 tem um espaço, né? Aqui tem outro, né?
interessante você deixar esses gaps abertos, né? Por quê? Porque primeiro eles atuam como magneto, às vezes eles podem ser bons alvos, né, de saída de movimentação do preço, caso o mercado, né, volte para uma movimentação de alta, tá? 60 ainda está trabalhando acima da 200, tá? Aqui também, ó, mesma coisa, preço trabalhando acima, preço médio acima da 200, olha a movimentação de alta que deu. Preço médio abaixo da 200, tá? Movimentação mais fácil de baixo. Então, é interessante você observar, né, também o preço, localização, onde ele está com a 200. Normalmente ele também não consegue ficar tão longe da 200, né? A gente já conversou sobre isso em outros vídeos, tá? E aí aqui ele está tentando apresentar uma movimentação de alta. Só que é uma movimentação de alta, né, sem muitos pivôs, né, pessoal? Que inclusive, né, se fosse subir, né, a possibilidade de subida seria de uma movimentação, né, mais forte de alta. Não quer dizer que precisa vir de uma vez, tá? Essa movimentação. A gente está falando lá que o índice ele tem possibilidade de ter um repique de alta. Então, um bom repique de alta do índice, né, seria ir no repique de baixa aqui no dólar, né? Aqui a gente tem, né, uma falha, né, no rompimento aqui da MM50, né, que é comum quando o mercado vem trabalhando nesse sentido aqui, tá? E aqui não ficou bom os pivôs, né? Aqui tem outro, pra galera aí que vai operar o dólar, né? É sempre interessante vocês deixar esses gaps que tenham tido rompimento e continuidade marcados, tá? Aqui, ó, teve um, né, que já foi testado aqui algumas vezes, agora já perde a sua validade, tá? Beleza? Então, pro dólar, né? Aqui, o que está mais fácil de acontecer, né, pessoal? Aqui está mais para lateralidade, né? A gente está entre a 200, a 20 e a 9 estão juntas, né? O que tem de gap aberto aqui nessa movimentação de subida, né? Tem esse daqui, ó. Ficou aberto, né? Vocês podem ver que a partir da máxima da barra, aqui a mínima não tocou, tá? Aqui, ó. Tá? Então aqui acaba sendo uma região de gap aberto, uma possibilidade de magneto ainda para o preço, principalmente por conta das características de lateralidade, né? Tá? 9 e 20 flats, né? E o mercado pode vir aqui testar essa região, né? Para ver se ele vai manter uma estrutura de alta. A estrutura aqui ficou complicada, né? Porque a movimentação de correção, né, a partir daqueles alvos ali, ela foi muito forte, né? Então, a princípio, né, quando a gente vê esse tipo de movimentação extremamente forte, a gente pensa mais em bandeira de baixa, né? Impulso, né, e canal. A ideia de impulso e canal, tá? De spike and channel. Gera um impulso, né? Esse impulso ele vai desenvolver, né, essa movimentação em forma de canal, né? De canal amplo ou canal estreito, no caso de baixo, tá? Então, pro dólar, né, era isso, pessoal. Só passando aqui para vocês darem uma olhada em como que foi a semana, né? Tá? Também, ó, 5 horas de lateralidade, né? Horas, 5 horas de lateralidade. Depois disso daqui, né, forte impulso, né, linear, né, de queda, tá? Aqui foi uma movimentação, acho que até um pouco mais complicada do que a do índice, né? Porque ele não veio renovando o mínimo, tá? O índice ele foi renovando o máximo e parou de renovar mínimo. Ele não, ele veio numa lateralidade mais complexa ainda, tá? Uma lateralidade mais complexa, passa a renovar máximas intermediárias, né? Não renova mínimas, tá? Aqui foi realmente mais difícil do que a leitura do índice para o pré-rompimento, né? Para a ideia de pré-rompimento, tá? Aqui barra ampla rompendo, né? Ficou gap, rompendo depois, posteriormente o fundo, né? E aqui deve provavelmente, né, ter levado a, a, a alguns alvos aqui, tá? Segundo alvo apenas, tá? De toda a lateralidade. No, no dia seguinte, aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Para quem opera dólar, beleza, vai comprar aqui, tem alvo para cima, né? Tem alvo ainda para cima. Só que aqui você vinha trabalhando abaixo da 200. E é sempre interessante você observar onde que está em 1200 no seu dia. Por exemplo, o dia anterior, dia seguinte, né? Como que você estava? Você estava abaixo da 200, tá? Se eu estou abaixo da 200, eu sei que eu estou numa tendência de baixa. Nesse dia aqui, né, você teve excelentes oportunidades, ó, rompendo, né, rompendo, fecha rompendo, mas era um fundo duplo já, né, fecha rompendo, fecha rompendo, fecha rompendo,
fecha rompendo, mas na cara de um fundo duplo, né? Aí não dá. Fecha rompendo na cara de um fundo duplo, não, tá? Aqui, um gatilhozinho pequeno, né? Tinha até um espacinho aqui para o fundo duplo, não veio de imediato, tá? Aqui é aquilo que a gente falou, né? Impulso, ó. Aí as movimentações de alta, né, acabam se tornando, né, as correções. Então você tem spike, né, ele começa a formar um canal, né, um pouco mais lento, tá? Depois de forte impulso. Tá? Comprar aqui, pessoal, para quê? Né? Ah, vou comprar aqui, Luciano. Para quê? Né? Você não tinha tido nenhum gap de média ainda. Só essa barra de alta. Não conseguiu fazer um gap de média, pessoal, nesse dia aqui. Ó. Isso aqui é super importante, né, vocês observarem. O mercado está trabalhando abaixo da 20 ó, durante todo o dia. Tenta uma barra acima da 20, não consegue duas. Tenta uma barra acima da 20, não consegue duas. Não teve um gap de média durante todo o dia. Para que isso daqui suba, precisa do gap de média, talvez com MTR, sem MTR. Tá? O dia seguinte, né, abre com gap de baixa. Barra 1 do dia, pessoal. Quando a barra 1 do dia é um doji, prepara o espírito para a hora de lateralidade. Tá? Isso aqui é bem comum. Façam isso daqui em backtest, vocês vão observar. Quando a barra 1 do dia é um doji, né, na maioria das vezes você vai ter já lateralidade nas barras seguintes. Tá? Volte o gráfico, faça backtest. Barra 1 doji, pense em trabalhar a falha, né, nas extremidades. Talvez por tempo menor, né, por 1 minuto. Tá? Ó, falha de rompimento. E aí ficou falhando, né, durante todo o dia praticamente. Ó. E aí aqui é o cenário que o Eds são excelentes. Ó. Uma, duas, três puxadas. O Ed com topo duplo, né, acaba não tendo desenvolvimento. Isso é um cenário bem comum. Tá? Não acreditar, né, em continuidade de novas mínimas sem que tenha a ideia, né, que a gente sempre conversa sobre gap aberto e barra de continuidade. E aí sim você pode projetar alvo. Exceto isso, é mais fácil voltar, é mais fácil falhar. Tá? Gatilhos em lateralidades, né, pessoal? Aqui teve um rompendo, né? Seu alvo era só o fundo duplo. Risco retorno ruim, né? Tá quase stop 2 para 1, só que o risco do stop, tá? Gatilho de compra. Aqui, né? Se você liga as linhas, né? Que é algo fácil de fazer. Você tem uma entrada aqui com isso daqui de alvo só, né? Com isso daqui de risco de stop. Não, na verdade aqui risco de stop, né? Que sua entrada tá aqui. O pivô tá aqui, tá? Outro gatilho de compra, né? Após 3 puxadas. A gente fala que após 3 puxadas é melhor a gente parar um pouco de comprar. Então, aqui essas compras já ficariam mais complexas, né, de se fazer. Aqui o risco, o alvo para o topo duplo inviável e aqui, né, exatamente em cima na cara da wedge. Né, não tem o que fazer. E aí virou só lateralidade, né, pessoal? Aí tem que esperar as médias realinhar, né? O alinhamento das médias também não era bom. Quando que começa a alinhar? Aqui, né? Aqui já tem um bom alinhamento, ó. A 9 acima da 20 acima da 50 já estão mais abertas, né? E aí aqui tem um gatilho, aqui tem outro gatilho, tá? E aqui, mais uma vez, né, você chega numa outra possibilidade de wedge. Tá? E aí ela reverte a movimentação. Gatilho de venda, espaço até o fundo duplo, reagiu exatamente no fundo duplo, tá? Aqui rompeu, né? Tem rompimento, continuidade, dá para projetar isso aqui para baixo. Né? Provavelmente aqui buscar pelo menos o primeiro alvo dessa movimentação aqui. Primeiro alvo, tá? Bem aqui. Fica mais interessante, né, que ele chega próximo do primeiro alvo, ele volta, faz uma correção, né, ele faz uma boa 2BR, deixa algumas oportunidades aí, você tinha um alvo claro. Tá? Dia 13, né, pessoal? Deixa eu só desmarcar essas. Dia 13, né, que é para fechar aqui nossa semana, abre com gap de alta. O que é isso daqui, pessoal? A gente fala que topo duplo, fundo duplo tem potencial sempre para gerar lateralidade. Ó. Você tem que ter isso na sua cabeça. Para ter continuidade, precisa do rompimento real. Né? Rompimento desse tipo aqui, ó, com gap aberto. Tá? E aí ele faz uma correção, né? E volta a subir. O que é isso aqui? Um cup handle. Né? Pode trabalhar os dois alvos aqui, segundo alvo. Tá? Aqui, né, vender aqui, né, seria meio complicado, né, porque já estava quase na cara do gap e às vezes já reage do gap. E aqui embaixo também tinha VWAP do dia anterior, 50% macro do dia anterior. Aí, venda complicada aqui realmente se fazer. Volta a subir,
deixa gatilho de venda, seu fechamento é em cima, né, da VWAP do dia anterior, possibilidades de suporte, né, pessoal, para quem já estudou isso daqui, 50% do dia anterior, 50% macro, onde que foi, né, a mínima do dia, né, além de fundo duplo, né, também era o edge, tá, aqui, ó, fundo duplo, tá, essa linha pontilhada em vermelho aqui é o 61.8 macro do dia anterior, e além disso, né, também era o edge, tá, então aqui eram algumas possibilidades de suporte. Rompeu a inflexão, aí você tem, né, duas pernas de alta, tá, você tem possibilidade de trabalhar projeção. A estrutura mudou, né, após a wedge. Essa foi uma wedge de sucesso. Ela reverte toda a movimentação, a máxima do dia, né, e ela reverte ela. Aqui primeiro alvo, aqui segundo alvo, aqui terceiro alvo, aqui primeiro alvo, né, porque rompeu esse outro pivô. Segundo alvo dele ficou faltando, beleza? E aí o dia se encerra, né, pessoal? Essa movimentação aqui nos 5 minutos está mais ascendente ou descendente? Mais ascendente. Está mais fácil subir do que descer. Aqui já tem o gap de média, tá? Por que eu estou falando que está mais fácil subir? Porque está acima da 200, tá? Aqui já tem o gap de média, era a tendência, certo? Tendência, 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 gap de média, uma, duas barras, certo? Gap de média ainda é uma possibilidade de compra, né? Então aqui ainda pode ter um repique de alta, tem gap aberto aqui em cima, pode testar essa região para gerar lateralidade ou reversão de baixa, tá? Beleza? Então aqui a gente tem que acompanhar. Rompeu para cima, alvos para cima, né, pessoal? E essa movimentação aqui, ó, é uma das que eu mais gosto quando ela aparece, né, que é essas movimentações de fundo arredondado. Ela tem alta probabilidade de dar esse segundo alvo aqui, ó, tá? Terceiro não deu, beleza? Então, valeu, bom final de semana para vocês, né? Bons estudos. Para a galera, para os assinantes, né? Amanhã, né, eu acredito que a nossa aula fica por volta das 8h30, tá? Entre 8 e 8h30 eu mando o link para vocês ali. E aí a gente vai conversar especificamente sobre gaps, sobre stop, sobre alvos, tá? E sobre como filtrar regiões, né, em tempos menores. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Bom final de semana. Se você gostou, né, curta, compartilha, indica para algum amigo aí que gosta de estudar mercado. E assim você auxilia o canal, né, a continuar produzindo aqui conteúdo gratuito aí para vocês. Beleza? Valeu, forte abraço, até mais.